Olá pessoal, eu sou a Lilica, sou professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Estamos aqui com o programa Gramaticando, que é um programa feito especialmente, exclusivamente para você e para dúvida que você tenha sobre a gramática da nossa língua. Ele funciona exatamente com a sua participação. Você tem uma dúvida de gramática da nossa língua? Escreva pra gente. O nosso endereço eletrônico é gramaticando, que é o nome do programa, @oficinadoestudante.com.br. Repetindo, gramaticando, @oficinadoestudante.com.br. Você nos escreve, coloca a sua dúvida e a gente responde aqui no ar. Eu tenho aqui um e-mail do Fernando. O Fernando é daqui de Campinas e ele me pergunta, a dúvida do Fernando é super comum, super recorrente. Ele me pergunta sobre o plural dos substantivos. Como é que se faz o plural dos substantivos compostos? Especificamente, o Fernando fala. Os substantivos compostos, para quem não sabe, são aqueles formados por mais de um radical, né? Por mais de uma palavra, como cachorro-quente, como pão de queijo, como guarda noturno, guarda-roupa, vale-refeição. E o Fernando escolheu exatamente cachorro-quente, pão de queijo e vale-refeição. Ele fala, Lilica, toda vez que eu preciso ir, por exemplo, a uma lanchonete e pedir mais de um cachorro-quente, eu fico em dúvida, são cachorros-quentes, cachorros-quente, cachorro-quentes, como é que se faz? A mesma coisa com pão de queijo, plural de pão de queijo. Me vê 2 pães de queijos, ou é pão de queijos. E a mesma coisa com vale-refeição. No meu emprego, no meu trabalho, eu ganhei 2 vales-refeições, vale-refeições. Então, Fernando, não se sinta só. A sua dúvida é extremamente comum. O que a gente precisa saber para responder adequadamente a sua pergunta e para saber, na verdade, não só o plural de substantivos que você nos enviou aqui, Fernando, mas de quaisquer outros. A gente tem que pensar o seguinte, a gente olha para esse substantivo composto e pensa isoladamente a palavra ou as palavras, os radicais que compõem aquele substantivo, eles variariam, eles iriam para o plural em uma outra situação, numa situação em que eles estivessem isolados, isoladamente? Se eles vão para o plural isoladamente, juntos eles vão, que é o caso de cachorro-quente, que é a sua dúvida que você nos envia. Cachorro-quente é um substantivo composto que dá nome a um lanche, todo mundo sabe que é um substantivo que dá nome a alguma coisa. Mas se a gente for olhar isoladamente pros radicais que constituem esse substantivo composto, a gente vai encontrar cachorro, que é um substantivo. E é claro que cachorro vai para o plural. A gente poderia falar tranquilamente, os cachorros do vizinho estão me incomodando. O outro radical que compõe o mesmo substantivo é quente, que é um adjetivo, que também vai para o plural tranquilamente. Poderia falar tranquilamente que os climas quentes do Brasil em várias regiões. Então, se os 2 radicais isoladamente vão para o plural, juntos, compondo esse substantivo composto, eles também vão. Então, plural de cachorro quente é cachorros quentes. Quer dizer, os 2 radicais vão para o plural. Já em pão de queijo, acontece uma outra coisa. O pão de queijo, ele é um exemplo do que a gente chama do segundo grupo dos substantivos compostos, que é aquele segundo grupo em que apenas o primeiro radical varia. O plural de pão de queijo, portanto, Fernando, é pães de queijo, doces de leite, doces de coco, pães de ló, mulas sem cabeça. O que todos esses substantivos têm em comum? Pães de queijo, doces de leite, mulas sem cabeça. Eles são substantivos compostos que trazem em si, no meio, uma preposição. Então marque aí, Fernando, toda vez que houver no meio do substantivo composto uma preposição, como a preposição de em pão de queijo, ou como a preposição sem em mula sem cabeça, só o primeiro radical vai variar. Pães de queijo, portanto, Fernando. E o último exemplo que você nos pergunta é sobre vale-refeição. Em vale-refeição, se a gente for olhar isoladamente para o radical vale, a gente vai reconhecer aí um verbo. Isoladamente, a palavra vale vem do verbo valer. E a gente sabe que os verbos não variam, pelo menos não assim, colocando um S, né? A variação dos verbos é bem diferente. Ela inclui pessoa e número, tempo e modo. Não dá para simplesmente colocar um S no verbo valer, né? Ele vale muito, eles vales muito. Não é assim. Então, quando a
primeira palavra desse substantivo composto for um verbo ou for qualquer outro tipo de palavra invariável, como o próprio adjetivo diz, invariável, ele não vai variar. Já refeição, que é o outro radical que compõe o substantivo, vale refeição, é um substantivo e como todo substantivo ele pode ir para o plural. Então o plural de vale refeição é vale refeições. É como acontece também com quebra-mola. Quebra-mola, a gente tem o verbo quebrar no primeiro radical. E o verbo quebrar também não varia simplesmente colocando S. Ele quebra a cara, eles quebram a cara, não é assim. Então, se o verbo quebrar não varia, ele não varia. Já mola, como substantivo e como todo substantivo, pode ir para o plural. Quebra-molas, porta-retratos e tantos outros exemplos. É isso, Fernando. Espero que eu tenha ajudado. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.